E aí, vamos lá? Amém. Então, eu queria que tu começasse testemunhando aquilo que a oração em línguas tem feito na sua vida, que você começasse falando para as pessoas como foi a tua experiência, como foi que iniciou a prática da oração em língua, como foi que você conheceu a prática e as dificuldades que você teve para começar, para entender, e que você também dissesse o que isso tem causado na sua vida, a prática que você tem feito através da oração em língua, o que isso tem surtido de efeito na sua vida. Eu queria que você começasse. Para quem está entrando na live agora, esse é o meu amigo Adilson Pereira. Amém? Ele está falando de Moreno, na cidade de Moreno, aqui em Pernambuco. Ele vai contar um pouco da experiência dele com a oração em línguas. Essa é uma live sobre a oração em línguas. A gente está iniciando hoje uma série sobre oração em línguas. A gente está começando hoje com o nosso amigo Adilson. E nos próximos dias a gente vai estar chamando e convidando outras pessoas. Então fica à vontade, meu irmão. Deixa Deus te usar. E a bola está contigo. Amém, meu irmão. Graças e paz. Boa noite a todos. Para mim é uma grande satisfação poder estar vivo e estar aqui hoje para compartilhar o que aconteceu na minha vida, para que sirva de edificação na vida de outras pessoas também. Que assim como Deus levantou pessoas, como você que é mais do que um amigo, é um irmão, agora meu pastor. Então, sou muito grato, sou muito feliz por tudo. Não só o que Deus fez, mas o que há de vir também. Já sou grato pelas coisas que estão vindo. Então, o que aconteceu na minha vida foi o seguinte: eu costumo dizer para Deus, costumo dizer para o Espírito Santo que eu tinha uma fé, que em cima da minha fé tinha um teto. E eu não conseguia passar, eu não conseguia romper, porque eu tinha uma fé natural. Era uma fé que me levava para a igreja dia de quinta, dia de domingo. Me levava a orar, não tinha entendimento do que era jejum, desconhecia a prática da oração em línguas. Então, toda vez que eu buscava Jesus, que me entregava para Jesus, eu não conseguia permanecer de pé firme. Por quê? Porque me faltava algo. Tu entende? Então, a minha fé não conseguia ser rompida. Por quê? Cristo para mim era tudo, Cristo basta. É fato. Mas só que estava em mim, porque Cristo fazia parte dele, mas eu tinha que fazer a minha. Eu tinha que arrumar uma forma de me edificar para poder ficar firme em Cristo. Então, depois que eu conheci as práticas, essa prática de edificação, como Paulo foi bem claro quando ele falou aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, que ele diz: o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Então era o que faltava para a minha vida. Eu tinha que conhecer algo que me edificasse, algo que me transformasse por dentro. Não era por fora, era por dentro. Então eu aprendi através do Espírito Santo e das pessoas que ele levantou para que pudesse me ajudar para ter entendimento do que Ah, era do que era oração em línguas. Foi que eu conversando com Deus essa semana, o Espírito Santo começou a me lembrar que as pessoas não suportavam ficar ao meu lado, meu irmão. Eu era ah, um cara que. Dida, conta aí assim, como foi que a gente se conheceu, como foi o nosso contato. Conta para as pessoas assim, como era a tua vida antes da oração em línguas, antes desses princípios, antes de conhecer. Eu costumo dizer que é a verdade dentro da verdade. Conta aí um pouco como foi. Amém. Tava no fundo do poço. Para mim não existia mais como descer, porque eu já tinha chegado no meu limite. Viciado em drogas, bebendo quase todos os dias, sem expectativa de vida. Para mim o amanhã não existia. Eu queria viver o hoje. Então, teve que me tirar do ambiente onde eu vivia. Deus teve que. é, Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, eu cheguei em um nível da minha vida que eu só estava esperando mesmo acontecer, chegar a morte e
na minha mente o diabo tinha posto que eu só ia dar alegria à minha mãe depois que o caixão fosse fechado. Então, Deus teve que me tirar do ambiente onde eu estava, me botou dentro de um projeto, uma casa de recuperação, onde eu pudesse ter entendimento do que ele tinha para mim. Então, foi aí que eu conheci o pastor Marcelo, fui batizado pelo pastor Léo, pelo pastor Ribeiro, pus minha expectativa nesse batismo, porque eu sabia que toda a minha vida ia mudar ali. E quando eu fiquei sabendo sobre em línguas, tinha transformado a vida dos outros, eu comecei a crer que assim também poderia ser na minha. Então, assim que eu me batizei no sábado à noite, umas 10 horas da noite. Quando foi no domingo de manhã, 5 horas da manhã, ele me deu a primeira palavra, foi Xarabá. Eu me lembro como hoje, isso nunca vai sumir. Isso nunca vai sumir, isso vive comigo todos os dias. Então, essa palavra eu comecei a falar ela, eu não sentia nada, mas as coisas começaram a acontecer dentro. Eu fui vendo que as pessoas que diziam, nem até a minha própria mãe, que não suportava estar nem na minha presença, porque pela pessoa que eu era, terrível, agora o Espírito Santo dentro começou a interceder por mim. Como Judas 1:20 está escrito, né? Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. Então, eu entendi que ali, eu orando em Espírito, orando em línguas, eu comecei a entender como é que funcionavam as coisas, não com a minha mente, não com o meu intelecto. Eu comecei a crer que era Ele orando por mim, era Ele intercedendo pela minha vida. E eu comecei a ver mudança a partir daí. Então, eu costumo dizer que através da oração em línguas, ela me colocou dentro do processo. O processo que Deus tinha para a minha vida, através da oração em línguas, eu entrei. Eu não comecei a engatear ainda, mas ela me colocou dentro do processo, coisa que eu não conseguia fazer antes com a minha fé natural. Eu hoje consigo através da oração em línguas, porque ela, para mim, ela foi transformadora. Amém. E assim, tu teve alguma dificuldade em relação a receber esse ensino? Porque quando a gente se conheceu, você já era meio que conhecedor da palavra, sua mãe, ela já era cristã, ela já te ensinou algumas coisas da palavra de Deus, só que a oração em línguas era como se fosse algo novo para você. Então, qual foi a tua dificuldade em se render, em aceitar o ensino da oração em língua e começar a ter uma vida de prática da oração em língua? Como foi isso para tu? Amém, amém. A minha maior dificuldade foi querer entender o que é que estava acontecendo na minha vida naquele momento, porque eu comecei a orar 1 hora, 2 horas, só que não estava acontecendo nada. A minha vida, porque na realidade a gente quer que o processo de Deus na nossa vida seja quase que instantâneo, a gente quer ver. A gente quer ver mudança, a gente quer ver processo, a gente quer ver algo, a nossa fé crescer o mais rápido possível. Então eu esperava isso. Eu via as pessoas que Deus tinha levantado em minha volta, eu via que as pessoas estavam subindo, tinham subido, só que é um processo, né? Quando a gente vê um irmão dentro do processo que Deus tem para a vida dele, a gente quer aquilo. Só que o processo é meio amargo. Então, a minha maior dificuldade foi essa, eu me ajoelhava, várias formas eu busquei de conseguir me manter naquela rotina diária, mas o processo é muito doloroso, é terrível. Para que você venha a entender que aquilo está funcionando e funciona na sua vida, o processo é muito grande. E muitas vezes eu parei porque eu não conseguia enxergar. Mas na realidade, quando a gente pensa em querer ver mudança através da oração em línguas, é onde você não vê, porque a mudança é dentro, não é fora. A primeira mudança é dentro. Então eu comecei a sentir que o Espírito Santo começou a mexer lá dentro. Começou a destruir,
Eu costumo dizer a Deus que é um prédio desmoronando, meu. Eu comecei a ver um prédio desmoronando em minha vida. Então, planos e perspectivas que eu tinha, depois que eu comecei a orar em línguas, o Espírito Santo destruiu todas elas. Entendi. E qual foi o teu primeiro contato com a oração em línguas? Quem foi que ministrou isso para você? Como foi que você fez para, por exemplo, para quem está assistindo a live, se essa pessoa hoje, ela está ouvindo tudo que ela está ouvindo, e ela quer começar a orar em línguas, como foi que você fez? Alguém chegou para você e trouxe um ensino, você foi batizado lá no sítio pelo pastor Leonardo Ribeiro, lá em Xangrande, e já começou a ser ministrado sobre a oração em línguas, e você já começou a orar, foi assim? Foi assim mesmo, porque na realidade, antes de eu ser batizado pelo Espírito Santo, eu já crio uma expectativa dentro de mim, eu queria. Então eu acho que aquilo me facilitou muito, porque a perspectiva que eu pus em Deus, eu acho que isso me ajudou muito. Por quê? Porque Ele levantou você como meu amigo naquele tempo e hoje como pastor, que começou a ministrar em mim o que significava, e você insistiu muito, o que funcionava de verdade. Só que na primeira impressão eu não conseguia absorver. Entendeu? Que funcionava. O pastor Léo também falava muito sobre... Toda vez que eu falava com o pastor Léo, ele perguntava se eu estava orando, se eu estava orando, se eu estava orando. Até que eu demorei muito a entender que funcionava de verdade. Então, quando eu entendi e e coloquei em prática a oração em língua, pronto, foi onde eu rompi a fé. Hoje eu digo que eu rompi a fé, eu ia morrer se eu não eu ia morrer e não ia conseguir romper a fé. A minha fé era aquela que me levava para a igreja dia de domingo e dia de quinta. Mas depois que eu comecei a praticar... Religioso. Amém. Depois que eu comecei a praticar, hoje eu agradeço a Deus porque eu rompi. O teto que existia sobre minha cabeça não existe. O teto que existia sobre minha cabeça, sobre fé, sobre evolução de fé, hoje ela não existe mais, porque ela foi rompida. Entendeu? E como está a vida de Adilson hoje em relação a essa prática? Tipo, como é a tua rotina de oração? Como é que tu faz para orar em línguas hoje? Porque a gente tem que conciliar, né? Trabalho, vida secular, um monte de coisa que a gente tem que fazer. No final, a gente vai abrir para perguntas. Quem quiser fazer perguntas no final, a gente vai estar respondendo, tirando a dúvida do pessoal. Mas talvez exista alguém que está vendo essa live agora, que vai ver depois. Porque quando a gente começa a falar sobre a oração em línguas, parece que é algo novo, não é? Parece que a gente frequentou a igreja a vida toda e ninguém nunca ensinou para nós sobre isso, então parece que é algo novo. Só que, eu vou te devolver a palavra, só que Jesus, ele disse que ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, não é? E estes sinais seguirão os que creem, falarão novas línguas. Então, Jesus foi a primeira pessoa a falar sobre esse princípio. Na verdade, lá em Isaías, capítulo 28, 11, o próprio Isaías diz que falará o Senhor por meio do seu povo através das línguas estranhas, e que a oração em língua, que o falar em línguas, era o descanso, era o refrigério. Então, lá no Antigo Testamento, já existia uma revelação do que seria essa prática, porque Joel disse lá em Joel 2,28, diz que o Senhor é derramado do Espírito sobre toda a carne. Essa era a promessa da descida do Espírito Santo. Então, já havia uma promessa e agora chegou a realidade. Depois de Atos, houve a realidade. Tanto é que quando acontece o dia de Pentecoste, aí todos estão ali embriagados, cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em novas línguas. E a Bíblia diz que alguém disse para Pedro que ele estava embriagado, e ele disse, não estou embriagado. Isso aqui é a promessa que tinha lá atrás, que Joel 2,28 fala, que nós seríamos cheios do Espírito Santo e falaríamos em novas línguas. E eles começaram a falar em língua ali, então havia uma promessa e agora uma realidade. Só que com o passar do tempo, essa prática, a prática da oração em línguas,
ela foi meio que ficando para trás em relação ao ensino. Muitas pessoas continuaram praticando, mas o ensino em si não existia. Então, muitas igrejas pararam de ensinar sobre. Então, algumas pessoas hoje, que se convertem hoje, elas não têm contato com o ensino. Então, quando a gente passa a ensinar sobre a oração em línguas, algumas pessoas soam como se fosse algo novo e como se fosse algo estranho. Então, para você, o que causou em você, quando você começou a ouvir sobre oração em línguas, creio que parecia algo novo, e na sua mente, né? Porque a Bíblia diz que o homem natural, ele não consegue compreender as coisas do Espírito. E oração em língua, como você falou, você não entende. Você precisa crer e se render ao princípio. Como foi para você essa dificuldade em relação ao entendimento, assimilar, aceitar isso e passar a ter uma rotina, para ter uma prática? E como você faz isso hoje, no dia de hoje? Como você faz? Amém. Deixa eu deixar um... Vou deixar o meu filho aqui. Amém, amém. Amém. Olha, eu comecei a entender, a acreditar de verdade quando o Espírito Santo ministrou em mim algo que foi muito poderoso. Ele ministrou em mim que ele me levou a um tribunal. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele me levou a um tribunal. Ele disse, filho, imagine você dentro de um tribunal, você não cometeu pecado, você é leigo e não tem advogado para lhe defender na frente do juiz. Amém? Então, primeiro, o juiz não me deu direito à palavra. Segundo, eu não tinha como me expressar diante do juiz, meu irmão. As acusações que estavam vindo contra mim, eu não tinha como rebater, porque a Bíblia diz que eu não sei orar como convém. Entendeu? Por isso que o Espírito Santo intercede por mim. Então, eu tive que acreditar que o juiz, que o advogado, o Espírito Santo, eu tive que cooperar com ele para que ele tivesse espaço para interceder pela minha vida. Romanos 8:26 diz, também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza. É top demais. Porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis, eu fui atrás, ou seja, gemidos inexprimíveis, ou seja, são as coisas que não cabem palavras, não podem ser explicadas e expressadas racionalmente e humanamente. Então, eu entendi que não era com a mente, e eu entendi que se eu ficasse à disposição de me defender contra as acusações e dependesse diante das minhas orações diretamente para Deus, ia falhar. Então, eu tive que abrir mão das minhas vontades, das minhas orações, porque, na realidade, nada estava servindo. Então, agora eu encontrei algo que poderia mudar a minha vida. Mas o Espírito Santo não tinha como fazer só, porque eu tinha que cooperar com ele. Quem fala sou eu. Ele é o ajudador, então, né? Oi? Ele é o ajudador, né? Amém, amém, meu irmão. Então, eu tive que... Eu falava e ele fazia o resto. Eu falo e ele faz. A nossa obrigação é falar. Eu demorei muito a entender. Por quê? Eu falo e ele faz. Eu não preciso entender, porque eu sei que tudo que vem dele é bom, meu irmão. Amém. Amém. Então, a partir disso, minha vida foi literalmente... Ela não mudou. Minha vida foi totalmente destruída. A partir do momento que eu comecei a orar em língua, meu irmão. E hoje eu consegui pôr dentro da minha rotina, porque os momentos que eu mais oro em línguas é o momento que eu estou fora de casa, indo trabalhar ou fazendo qualquer coisa. Amém. E como isso é possível? Como isso é possível? Eu só creio e falo, meu irmão. Amém. Então vamos lá. O que é oração em línguas? Né? Para quem está nos assistindo, o que é oração em línguas? Oração em línguas é uma ferramenta de edificação pessoal. É uma ferramenta que Deus nos dá para edificar a nossa fé. Nada que Deus nos dá é sem importância. Tudo que Deus nos dá tem uma importância. Então, as pessoas elas não dão muita importância à oração em línguas porque
É como foi falado aqui, comentário aqui, que não foi revelado essa questão da paternidade. O pastor Leonardo falando aqui. Batizando e fazendo discípulos, como podemos fazer discípulos se como discípulo de alguém que foi discipulado de alguém. Deixa eu ver. Amém. Então, sobre a oração em línguas, ela na realidade, ela é uma ferramenta que edifica a nossa fé. Como você falou, você enfatizou bem sobre isso, é a questão de que o Espírito Santo, ele nos auxilia, porque Romanos 8:26 diz que ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Uma das palavras, um dos nomes do Espírito Santo é Paracletos. Paracleto é o mesmo nome que foi dado, Paracleto é auxiliador. Quando Deus ele deu Eva para auxiliar Adão no ministério de Adão, o nome que foi dado ali para ela foi auxiliadora. E é o mesmo nome que foi usado para o nome Espírito Santo, que é o ajudador. Ele é o nosso ajudador. Então, o Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. De que maneira? Paulo diz que orando, intercedendo com gemido inexprimível. E essa palavra gemido inexprimíveis são palavras que não têm explicação, palavras que não podem ser ensinadas. Paulo disse lá em Romanos que, segundo a vontade de Deus, é que intercede por nós. Por quê? Porque ele diz que não sabemos orar como convém. Paulo está falando que em relação à vontade de Deus, a gente não conhece a vontade de Deus. Se eu não conheço a vontade de Deus para a minha vida, como, pois, eu vou orar sobre a vontade de Deus se eu não conheço a vontade de Deus? Só que a Bíblia diz que lá no céu há um livro com todos os meus dias escritos antes que eu viesse a existir. Esse é o plano perfeito de Deus para a minha vida. Só que é desconhecido para mim isso. Mas o Espírito Santo, ele estava lá. David Robson disse que quando apareceu o meu nome lá na eternidade, quando Deus ele foi criar a minha vida, apareceu lá para Deus o meu nome, quando Deus criou o plano perfeito dele para a minha vida, o Espírito Santo ele estava lá. Então ele conhece o plano dele para a minha vida. Quando eu nasci de novo das águas do batismo, quando eu fui batizado, o Espírito Santo ele veio morar dentro de mim. E ele trouxe todos os dons. Ele trouxe também essa linguagem de edificação pessoal. Então está no meu espírito. Só que Jesus disse, aquele que crê falará. Então a oração em língua é só para quem crê. Você não vai conseguir entender, você precisa crer. Se a palavra de Deus diz que se eu oro em línguas, eu edifico a minha fé, então eu estou edificando. E o que é edificar? Edificar é justamente isso. O Espírito Santo, ele quer construir dentro de nós o caráter de Cristo. Ele quer construir o reino de Deus dentro de nós. O Espírito Santo, ele tem um trabalho, ele nos guia toda a verdade. Ele nos tira de todo engano, de toda religiosidade. O Espírito Santo, ele vem habitar dentro de nós para nos ajudar naquilo que a gente verdadeiramente não consegue vencer. Então, o Espírito Santo, ele trabalha junto com a palavra de Deus. E oração em língua é um dom de revelação. E a primeira revelação que a gente tem com a língua é justamente a que você teve. É a revelação de tudo aquilo que nos atrapalha de entrar no plano perfeito de Deus para a nossa vida. O nome disso é desconstrução. É quando o Espírito Santo ele começa a revelar a gente para a gente mesmo. Porque a glória de Deus é como um espelho. Quando você se deparar com a glória de Deus, você passa a se conhecer. Primeiro você conhece Deus, e Deus ele revela quem você é. Pedro disse o quê? Eu sei quem tu és o Cristo. Ele disse, então, eu vou dizer agora quem você é, que tu és Pedro. E sobre essa afirmação que eu vou edificar a minha igreja, sobre essa revelação. Então, o que acontece é o seguinte. Quando o Espírito Santo, ele começa a interceder por nós, porque as pessoas acham que o Espírito Santo é como se fosse uma entidade da magia negra, da Umbanda, do que for. Que o Espírito Santo ele vai entrar em mim e ele vai começar a orar. Ele vai tomar conta do meu corpo e vai orar por mim. E não é assim. Você tem que dar liberdade para que ele faça isso. Por quê? Porque dentro da oração em línguas, existem 4 manifestações. Existem 4 atuações do falar em línguas. Por exemplo, futebol é um esporte que você joga com a bola. Basquete você também joga com a bola. Tênis você também joga com bola. Vôlei também você joga com bola. Só que você não pode pegar esses 4 tipos de esporte e englobar e colocar tudo como se fosse a mesma coisa. Cada um tem uma finalidade específica, tem uma regra específica, tem uma forma de se jogar específica. A mesma coisa é nos dons de línguas.
Se você ler Coríntios 14, Paulo começa a falar que aquele que fala em línguas não fala a homem, mas a Deus. Ou seja, é uma linguagem que eu falo diretamente com Deus. É uma linguagem que Deus me dá para eu falar diretamente com Ele, sem intermédio. Essa oração ela não passa pela minha mente. Ele diz que a minha mente fica sem fruto. Porque se eu orar com a minha mente, talvez eu vou atrapalhar. Por quê? Porque a minha mente é a minha alma. E a minha alma, ela sempre vai... A minha alma ela tem desejo, ela tem vontade própria. A minha vontade, ela está ligada com a minha carne. A minha alma, ela está ligada com a minha carne. Então, possa ser que eu esteja orando, quando eu vou orar em português, talvez eu estou orando coisas que no meu pensamento, no meu ver, é o melhor para mim. Mas eu não conheço o melhor de Deus para mim. Então, quando eu oro em línguas, o Espírito Santo, ele vem e ele gera as linguagens dentro de mim. Só que eu preciso decidir se eu deixo ele orar ou não. Então, dentro do falar em línguas, existem 4 manifestações. Existe variedade de línguas, existe sinais para os incrédulos, existe interpretação das línguas e existe oração em línguas. 1 Coríntios 14, 18, eu acho, Paulo diz, se eu orar em línguas, o meu espírito ora de fato. Se você ler o texto todo de 1 Coríntios 14, ele vem dizendo assim, se eu falar, se falar. No 18 ele diz, se eu orar. Então ele está falando que é uma linguagem de oração. Ele já está falando aqui, é outro princípio ali que ele está falando. Variedade de língua é quando Deus ele usa alguém na igreja para edificação do povo, para edificação da igreja. Ele dá uma mensagem na variedade de línguas e possa ser que aconteça o que aconteceu em Pentecostes. Aquilo que aconteceu em Pentecostes, você não vê acontecer em mais outro lugar na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia diz que tinha 16 nações ali ao redor daqueles que estavam falando em línguas do Espírito Santo, e eles conseguiram ouvir na sua própria linguagem. Ou seja, um milagre aí não é o falar, eles falaram línguas. Eles lá que entenderam na sua própria linguagem. Então, isso é uma manifestação. O que a gente está falando aqui é de orar em línguas para edificação pessoal. Então, Paulo disse, se você fala em línguas e não tem um intérprete dentro da igreja, você tem que orar consigo mesmo. Então, Paulo está dizendo que é possível eu orar comigo mesmo. Então, fica aqui, ó. Só balbuciando palavras. Porque ele diz que é melhor que eu fale uma linguagem que todo mundo entenda. Dentro da igreja, dentro da congregação. Porque ele diz que é melhor profetizar e ministrar a palavra, pregar. É melhor dentro da congregação, da igreja, eu falar uma linguagem que todo mundo consiga entender. Porque a oração em línguas só edifica a minha vida, ela não edifica a vida do outro. E não tem por que eu ficar ali falando línguas se as pessoas não conseguem entender o que eu estou falando. Então eu preciso, na verdade, orar para a minha edificação. Agora, se há um intérprete, David Ross, ele tem esses dons, ele mesmo fala, ele mesmo interpreta. Eu já vi o pastor Célio também, ele orar e em seguida ele interpretar e gerar uma mensagem. Deus lhe deu uma mensagem ali e ele para a edificação da igreja. Mas essa prática que a gente está falando é uma ferramenta de edificação pessoal para edificar a minha fé. Por quê? Judas 20. Judas, ele tem só um capítulo. E lá no versículo 3 ele disse que a fé, eu aprendi com meu pai na fé, não pastor Leonardo Ribeiro, que a fé é uma batalha. Se é uma batalha, significa que tem um esforço da minha parte. Significa que são duas forças opostas que estão ali lutando, degladiando, em busca de um fim comum. Ou seja, os dois, ambas partes, estão lutando em busca de algo, que é a fé. Ali no caso é o diabo e no caso é o nosso espírito. Porque a fé está no espírito. Então, ele está dizendo que Deus, ele nos dá uma ferramenta, porque a Bíblia não tem como dizer que você vai defender a sua fé se ela não tem ser como. Jesus disse que eu tenho que edificar minha casa sobre a rocha. Edificar é construir debaixo do fundamento, acima do fundamento. Então, o fundamento, nesse princípio que a gente está falando, o fundamento da fé aqui é oração em línguas. Então, você recebe uma palavra, essa palavra ela vem do seu espírito, só que essa palavra ela vem como uma semente. Se você não edificar a sua fé em cima dessa palavra, você não consegue ter uma fé sólida, uma fé viva, uma fé edificada a ponto dessa fé gerar milagres, porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. E crer é um processo. A fé, quando ela vem, a fé vem pelo ouvir. Então, quando você ouve Deus falar, você recebe fé.
Só que a fé sem obra, ela é morta. Então, a fé precisa se transformar numa atitude, num comportamento. Só que para que isso aconteça, para que haja os frutos da fé, é um processo. Então, eu preciso edificar a minha fé. E ele está dizendo no Judas 20, diz que edificando a vossa fé santíssima, que uma vez por toda nos foi dada, porque o Espírito Santo está dentro de mim e a palavra também está no meu espírito. Então, o trabalho de gerar as línguas é do Espírito Santo, mas o trabalho de orar é meu. O Espírito Santo, ele não vai orar por você, ele não vai tomar conta do seu corpo e começar a orar por você, porque ele te dotou de livre-arbítrio. Então, você decide o quanto você quer edificar sua fé ou não. Eu costumo falar muito sobre Ezequiel. Ezequiel, ele é levado ao rio, que sai debaixo do trono, e ali é o rio do Espírito, e ele é convidado a entrar dentro daquele rio, e ele pega uma trena de medir, e ele mede 500 metros, e à medida que ele vai entrando no rio, as águas vão ficando mais profundas. E ele entra no rio e a água dá nos arteiros, dá no tornozelo. Ele mede mais 500 metros, convida ele para entrar, o profeta entra, aí a água agora dá no joelho, aí depois ele entra mais 500, a água dá na cintura, no lombo, e em seguida chega um momento que ele não tem como mais controlar, porque ele agora está mergulhado nesse rio. Então ele não controla mais a sua vida. Quem controla a vida dele agora é o rio. Então, essa é a vontade de Deus, que você seja guiado pelo Espírito. Só que a gente não tem como ser guiado pelo Espírito enquanto a nossa razão, enquanto a nossa intelectualidade, enquanto nossos achismos, isso tudo está na nossa alma. O que é vida no Espírito? As pessoas perguntam muito o que é vida no Espírito. Vida no Espírito é uma vida totalmente guiada pelo Espírito Santo, claro. Mas vida no Espírito é quando a sua alma ela se sujeita ao governo do Espírito. Porque o homem ele é espírito, ele tem uma alma e ele habita no corpo. E Deus se relaciona com a gente é no Espírito. Só que tudo que Deus dá para nós, ele dá no reino do Espírito. Ele coloca no seu Espírito. A palavra é viva e eficaz e vai até a divisão da alma, né? E chega até no Espírito. Só que quando a palavra chega no nosso Espírito, aí agora eu preciso decidir através, porque eu sou governado pela minha alma. Enquanto a minha alma não se sujeita completamente, enquanto a minha alma não se rende completamente a esse governo, eu vou fazer as coisas baseadas no meu pensamento, que é razão. Ou seja, ali é o que Salomão disse: filho meu, não te estribe no teu próprio entendimento. É aquilo que Adão fez no Jardim do Éden. Deus ele deu uma opção a Adão. Ele disse: Adão, coma da árvore da vida, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. O pastor Leonardo Ribeiro, ele costuma dizer que a árvore do conhecimento do bem e do mal ali, na realidade, era razão. Ali era intelecto, era independência. É quando o homem ele quer andar sozinho, por si próprio, porque Adão já era como Deus é. Adão já era como Deus é. E o convite da serpente foi esse: independência. Né? Olha, se você comer, você vai ser como Deus é. Mas ele já era. Então, a serpente enganou Eva. Ela enganou Eva com a palavra. Ela distorceu a verdade de Deus. Porque Paulo disse lá em 1 Coríntios, eu acho, 11, 13, eu acho que assim: eu temo, Coríntios, que vocês sejam enganados, assim como a serpente foi no deserto. Porque Adão não tinha pecado, Eva não tinha pecado. E ainda assim, ele tinha um relacionamento com Deus todos os dias. 5 horas da tarde, Deus vinha se relacionar com ele. E eles foram enganados. Quanto mais aí você, que veio de uma vida de pecado, que é cheio de razão, cheio de intelecto, cheio de achismo, cheio de orgulho, cheio de soberba, a gente se torna um alvo fácil para o diabo. Só que a Bíblia diz que o homem que é guiado pelo Espírito, ele não cumpre a concupiscência da carne, e ele discerne todas as coisas, a ponto dele mesmo não ser discernido. Então, Paulo estava dizendo à igreja de Corinto que tinha todos os dons, que a gente confunde muito dom com caráter, a gente confunde muito dom com fruto, e a gente precisa produzir fruto do Espírito. Hoje em dia fala muito sobre amor. Só que se você ler Judas no vídeo ele diz: orando no Espírito, edificando a fé santíssima, guardado no amor de Deus. Eu aprendi que quando você passa tempo orando em línguas, você é guardado no amor de Deus. Amém. Não tem como o diabo enganar uma pessoa que ora no Espírito. Por quê? Porque a oração no Espírito é uma oração, ele pode até tentar, e você pode muitas vezes ser até seduzido. Só que existem alguns princípios que a gente precisa estar debaixo para que a gente não seja enganado pelo diabo. Mas se alguém que ora em línguas já está na frente de muita gente que não ora.
Então, na frente tem muita gente que não ora, porque existem muitos princípios que a gente precisa para cá, para a gente amadurecer. Porque Paulo disse aos Coríntios, uma igreja que tinha todos os dons. Eu costumo dizer que na igreja de Corinto, quando você chegava, não precisava o pastor no final do culto dizer, vem aqui na frente que tem enfermo que eu vou orar. Você já era curado na entrada, porque a Bíblia diz que a igreja tinha todos os dons. Então tinha gente que tinha dom de cura, tinha gente que tinha dom de sabedoria, de conhecimento, de um monte de coisa que tinha naquela igreja. Só que acontece? Paulo disse que eles eram meninos na fé, que eles eram carnais, porque havia divisão, porque cada um escolheu o seu grupinho. Um dizia, eu sou de Paulo, outro dizia, eu sou de Apolo, e os mais miseráveis diziam, eu sou de Cristo. Né? Esse que diz que é de Cristo é aquele que diz assim, eu não vou com homem nenhum, eu não tenho homem nenhum sobre a minha vida, eu só tenho Cristo Jesus. É eu e Jesus, meu relacionamento não tem intermediário entre eu e Jesus. Então, quando você faz isso, você se faz uma autoridade, e aí é que entra engano, é aí que entra as falsas doutrinas, é aí que entra, na realidade, a questão de surgir tantas e tantas denominações, tantas e tantas igrejas, porque cada um vai entrando no seu entendimento próprio e vai criando a sua própria doutrina, vai criando a sua própria religião. É aí que surge mais uma religião. Mas quando você ora no Espírito, porque no Espírito, ó, quando Paulo escrevia essa carta dele, a gente está dentro do tema, a gente está dentro de oração em línguas. Quando Paulo escrevia essa carta dele, ele dizia assim, no final, a bênção apostólica, que a graça do Senhor nosso Deus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito. Todo homem ele tem o Espírito dentro dele, e o Espírito clama, Abba, Pai. Então, dentro de nós, o nosso Espírito, ele quer um relacionamento com o nosso Pai, ele quer um relacionamento com Deus, ele quer um relacionamento, e esse relacionamento é no Espírito. Então, isso chama-se comunhão. A comunhão é do Espírito. Então, quando a gente verdadeiramente anda em Espírito, a gente tem comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Então, a oração em língua, ela vai te empurrando para um lugar. Ela te empurra para um lugar que quando você menos espera, você já está lá. Hoje eu estou num lugar em Deus, e porque a gente confunde muito resultado com fruto. Mas hoje, eu estou num lugar em Deus que eu nunca imaginei estar, eu nunca imaginei que era possível. Eu nunca imaginei que eu um dia ia chegar nesse lugar em Deus, de conhecimento, de revelação, de maturidade. Tem muita coisa que eu preciso amadurecer, tem muita coisa que o Senhor ele precisa remover do meu coração. Mas para a vista do que eu era, então, as práticas espirituais são ferramentas que o Senhor nos dá, porque o que são as práticas dos 10 princípios? Porque não é só oração em língua, essa série é só oração em língua. Mas a gente vai abordar outros temas. Mas os 10 princípios começam com oração em língua, porque a oração em língua te tira de uma mente natural e te coloca numa mente espiritual, porque a gente precisa da mente de Cristo na nossa mente. Paulo disse que quando ele foi pregar para Coríntios, ele não foi com palavra de persuasão, ele não foi com palavra de sabedoria humana, ele foi em poder e manifestação do Espírito. Se você pegar um homem que não é um apóstolo sério, um homem que não sabia ler, um homem que morava na beira do rio, que não tinha nada nem ninguém, ele escutou 2 fitas cassete do pastor David Robson, e ele começou a praticar oração em língua, e hoje ele tem um ministério que alcança pessoas em outros países do mundo. Então, o fruto fala mais de qualquer outra coisa. Amém. Não é? Alcançou a sua vida, alcançou a minha. Amém. Fala mais um pouquinho aí. Hoje, se eu parar de orar em línguas, eu morro. É doido. Eu fui convencido pelo Espírito de que, como o pastor Léo falou um dia desse em uma ministração dele, que tudo fora de Deus é lixo, né, meu irmão? Então, aquilo eu chapei, porque na realidade, quando o Espírito leva a gente a meditar em nossas vidas, a gente vê ali que realmente é tudo verdade, meu velho. É tudo verdade. A nossa mente natural, ela é muito limitada. Sim. Ela é muito limitada. Então, quando a gente começa a entender e viver a mente de Cristo, através do Espírito Santo, a gente começa a entender a realidade do que é o mundo espiritual. Amém. A realidade do mundo espiritual hoje que eu vivo é, se fosse Cristo, ele fazia. É o que o Espírito Santo mais fala comigo todos os dias. Se fosse Cristo, ele fazia. Se fosse Cristo, ele fazia tudo que qualquer decisão, iniciativa,
quando eu estou dentro da prática, porque quando eu fraquejo na prática, é como um balde de água gelada com gelo dentro. Parece que todas as decisões, até os pensamentos são outros. Diga. Porque... Ó, daqui a pouco a gente vai abrindo aqui para pergunta. E tem uma coisa que eu estava aqui meditando, porque essa live, eu creio que ela vai alcançar pessoas, e o propósito aqui é deixar um ensino. E o que algumas pessoas têm dificuldade, porque eu passei por muitas igrejas, eu vim de várias e várias denominações, e foi nesse ministério, no Ministério Pescador Sal da Terra, o qual eu faço parte, né? Sou evangelista do Ministério Pescador Sal da Terra, e foi nesse ministério que eu conheci o princípio da oração em línguas. Só que eu fui ensinado em alguns lugares de que para eu orar em línguas, eu precisava sentir alguma coisa. Eu precisava sentir um arrepio, um terremoto, a terra precisava tremer, né? Eu precisava sentir alguma coisa desse nível para poder orar em línguas, para poder falar em línguas. E eu me decepcionava muito, porque eu fui para muitos lugares buscando bater com o Espírito Santo. Muitas pessoas chegam para mim e disseram: olha, você quer ser batizado com o Espírito Santo? Quero. Aí vem aqui na frente que a gente vai orar. E você fala muito. Diga assim: glória, 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 aleluia, 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 aleluia. Você vai ser batizado com o Espírito Santo. E eu dizia amém. E eu ia. Eu saía dali rouco e não falava em língua. E o cara que estava do meu lado, às vezes falava. Aí eu saía da igreja mais burrado de que eu cheguei. Aí eu ficava triste comigo mesmo, achava que tinha algum pecado em mim, era porque, sei lá, tinha que resolver alguma coisa para poder chegar a esse nível. Aí me disseram: olha, vai para monte, faz vigília de madrugada, jejuma 2 dias, 3 dias, vai ler a Bíblia, não sei quantas. E eu comecei. Só que eu aprendi, né? Nesse ministério eu aprendi que tudo que você vai receber de Deus, você vai receber através da fé. Você vai receber através da fé. A fé é uma atitude, sim, mas você recebe pela fé no seu espírito. Não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o que Cristo Jesus já fez naquela cruz. Só que pela fé, somos salvos pela graça, mediante a fé. A graça nós não merecemos, mas Jesus ele nos deu. E pela fé, porque a fé é o que dá acesso à graça, às coisas de Deus, é a fé. Então, quando eu cheguei lá no sítio do pastor Leonardo, ele chegou para mim e disse: olha, sua vida só vai mudar quando você começar a orar em línguas. Eu vinha de uma linhagem completamente diferente, porque eu vinha de uma linhagem tradicional, eu era calvinista, eu não cria na língua dos dons, eu não cria nas manifestações, eu não cria em cura, em milagre. Eu achava que quando o último apóstolo morreu, ele levou com ele os dons, o Espírito Santo mudou, voltou para o céu e acabou-se. É só Jesus e acabou. Então, eu cheguei lá no sítio, a minha vida estava totalmente desestruturada. Eu cheguei para ele, eu botei minha vida para ele, disse: eu preciso mudar de vida. Eu já tinha feito curso de teologia, eu sou filho de pastor, e eu fui para todo tipo de igreja, eu não conseguia me firmar, porque eu passava um tempo na igreja, depois eu caía na droga de novo, e eu cansei disso. Eu disse: pastor, o que é que eu faço para minha vida mudar? Ele disse: você tem que orar em língua, naturalmente assim. Eu disse: mas como é que eu faço para orar em línguas? E um detalhe que eu achei interessante, eu costumo dizer todas as vezes, que chamou a atenção foi quando eu olhei para o relógio dele. Aí tinha lá 8 horas, no relógio dele tinha 8 horas, só que era 3 horas da tarde. Eu disse: pastor, está errado seu relógio. Eu disse: por quê? Eu disse: o seu relógio está marcando 3 horas. 8 horas, mas são 3 horas. Ele disse: não, isso aqui é outra coisa. Aí o meu amigo que estava comigo lá disse: não, isso é o tempo que ele estava orando. Eu disse: como é? Ele está orando há 8 horas. 3 horas da tarde, o cara já orou 8 horas. Não, tem alguma coisa aí. Aí ele, para terminar de me matar, ele disse: você não consegue não? Não, eu disse: não consigo não. Isso porque você não crê, porque você é incrédulo. Na realidade, você é muito religioso. Eu disse: não estou entendendo. Ele começou a me explicar. Ele disse: Marcelo, ora no Espírito agora. O Espírito Santo está dentro de você, ele veio com todos os dons, essa linguagem já está dentro de você, e a vontade de Deus, Deus deseja isso muito mais do que você. Porque se Deus ele quer que a gente tenha uma fé edificada, ele deseja isso mais do que eu. Não é? Então, isso eu quero. Então, começa a falar aí agora. É simples. Abrir a boca e falar. E o Espírito Santo, ele me deu uma palavra. Eu comecei. E no começo eu só sabia essa palavra. Ele disse: é desse jeito. Por quê?
O problema da gente é achar que muitas vezes a gente, quando começa a orar em línguas, a gente quer que a nossa língua seja igual à do irmão. Eu acho que eu não estou orando em língua não, porque eu estou aqui, xarabacanta, e o irmão fica chubalalá, né? Então, tá errado. Só que não tem a ver com o que sai da boca, tem a ver com a fé que eu deposito. Se a Bíblia diz que eu estou orando em línguas e eu estou edificando a minha fé, eu estou e pronto. Então, Amém. quando eu li o livro Andando no Espírito, Andando no Poder, do pastor David Ross, foi que eu tive, porque eu comecei a orar em línguas por fé. Ele disse, ora em línguas, eu comecei a orar em línguas sem sentir nada. Sem sentir arrepio, sem sentir nada. Vai ter dias que talvez você realmente sinta. Vai ter dias que verdadeiramente você chora, você sente um arrepio, sente uma presença, algo bom, algo gostoso, né? Aí você bota uma musiquinha no seu quarto, você se tranca, e aquela chapação, aquele momento ali massa. Mas vai ter muitos dias que isso não vai acontecer. Então, se isso não acontecer, significa que a palavra de Deus está errada? Se a Bíblia diz que quando eu decido orar em línguas, eu oro em línguas, eu edifico minha fé, eu edifico e pronto. Amém. Edifico e pronto. Glória. Então, se eu ficar limitando a minha fé àquilo que eu sinto, eu vou para onde? Por quê? Porque Jesus disse assim, ó, acho que a mulher samaritana, chegou a hora que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Porque o Pai procura quem adore em espírito. Então você entende que existem coisas que Deus ele quer de nós, mas existem coisas que Deus quer especificamente. Deus ele não só quer, ele quer e ele estipula a forma. Por exemplo, sobre dízimo e oferta. É incrível, né, falar sobre isso, mas dízimo e oferta. Salomão diz o seguinte: honra o Senhor com os teus bens, né, para que sejam transbordantes os teus celeiros. Então o Senhor não quer o bem, ele quer a honra que está no bem. Então existem coisas que se a gente não entender a forma como Deus ele quer de nós, a gente faz sacrifício em vão. A gente vai ter uma fé inútil. Porque o próprio Jesus disse, em vão me adora. Esse povo me honra de lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adora. Então, se eu não cuidar, eu vou ter uma adoração vã. Eu vou ter uma fé vã. Eu vou ter uma prática de fé vã. Eu vou ir para a igreja e isso vai ser bom para a minha vida. Não vai frutificar. Porque se eu não tiver uma fé correta, uma fé baseada na verdade de Deus, independente do que a minha mente acha, eu vou praticar. E quando eu pratico, eu vou colher o resultado. Porque é o que a palavra de Deus diz. Então, muitas das vezes, eu passo horas no meu quarto. Eu estou no escritório da minha esposa, que é o estúdio dela, onde ela trabalha. E ela passou o dia todo aqui hoje, na casa desse quarto, falando de línguas. E muitas vezes, quando sai do quarto, pergunta: o que foi que você sentiu? Nada. Deve dizer que muitas vezes só a boca fica dormindo, de tanto que você ora. Só que você não vê o resultado aqui fora. Porque a oração em língua é um dom que o pastor Sérgio disse que é a longo prazo. Não é para agora. Você está edificando a fé. Jesus disse uma vez que quando você edifica a sua casa sobre a rocha, quando a onda vem, quando a tribulação vem, a sua casa está firmada e ela não cai. Ou seja, Jesus estava dizendo que o dia mau vai vir. Que vai vir tribulação para a minha vida. E que se eu não tiver uma fé edificada, eu não posso suportar. Então, talvez, você está orando em línguas hoje e não está vendo nada acontecer na sua vida. Mas amanhã vai vir algo que, se você não tivesse construído uma fé edificada hoje, você não suportaria. Eu tenho certeza que você tem testemunho para contar sobre isso. Mas o que a gente quer deixar claro aqui para as pessoas que vão ver essa live depois é que não precisa de uma performance para você orar em línguas. É simplesmente uma decisão de fé. Jesus disse: aquele que crê, fala. Pronto. Você decide falar. Você ora: Espírito Santo, eu quero falar nessa linguagem, porque a tua palavra diz que eu preciso edificar a minha fé. Edificar e construir. É tijolo por tijolo. É o reino de Deus sendo formado dentro de mim. Então eu preciso disso. Eu preciso construir o reino aqui dentro. Jesus disse: o reino não vem com aparência visível, não é? Porque o reino de Deus está dentro de nós. Então o reino está aqui dentro. Só que quando eu me converto, quando eu entrego minha vida para Jesus e eu nasço das águas do batismo, eu sou filho de Deus, mas eu sou um menino. Eu sou um bebê espiritual. Então eu preciso amadurecer. E as práticas espirituais, elas vão me dando esse amadurecimento para que eu me torne um filho herdeiro e tome posse de tudo aquilo que já é meu em Cristo Jesus. E aleluia. Vai. Amém.
Então, sobre a edificação, sobre o tempo que eu vim pondo em prática, começaram a acontecer coisas que me deixou um pouco com medo. Eu até compartilhei com o pastor Léo esses dias, de que eu me esforcei bastante para que aumentasse o meu processo de oração em línguas. Eu comecei a evoluir nas orações, nas horas, hora após horas. Então, o que foi que aconteceu comigo? Quando eu me deitava para dormir, o Espírito Santo sempre estava lá, o Espírito sempre está pronto, né? Então, ele começou a ministrar, começou a interceder, mas só que aí tinha um porém, aonde eu digo que a nossa parte é cooperar com ele. Por quê? Porque ele estava fazendo isso de madrugada. Eu me deitava, ele começava de 1h, 5h da manhã, ele ainda estava ministrando, ele estava querendo orar. E eu não conseguia dormir, ele não me deixava dormir, porque ele estava sempre querendo falar. Ele, olha, tu fala, porque ele sabe todas as coisas. A gente não sabe o que é que está previsto, quais são as dificuldades que já está pronto para o dia de amanhã. Então, ele sempre estava querendo me levantar para me edificar. É como se ele tivesse me dizendo, olha, tu te prepara porque vem algo por aí. Vem algo por aí. Então, eu vivi dias difíceis esses últimos tempos. E como você falou aí agora, se eu não tivesse firmado a minha fé, se eu não tivesse me edificado lá atrás, eu não estava aqui hoje. Porque eu só estou aqui hoje porque todas as vezes que ele fazia isso de madrugada, muitas vezes eu me levantava, não todas, mas eu me levantava e começava a orar. Então eu estava ali me edificando, porque quando o vento bateu, ele não me derrubou. Através da prática que o Espírito Santo me ministrou e me levou a ela. Entendeu? Lá em Efésios 6, 10, Paulo diz que a gente tem que se revestir da armadura de Deus para que possamos resistir às astutas ciladas do diabo. Eu costumo dizer sempre, não tem como a Bíblia mandar você fazer algo se ela não te disser como. Deus não pode cobrar um negócio de você se ele não proporcionar o meio pelo qual você vai fazer isso. Por exemplo, a Bíblia diz assim, que a fé agrada a Deus. Se a fé agrada a Deus, então Deus tem que me dar um meio pelo qual eu vou obter fé para agradar a Ele. Então a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então Deus é o autor e consumador da fé. Ele consuma a fé, Ele me dá fé, Ele me dota de fé, Ele me capacita com a fé. Existe o dom da fé, mas edificar a fé é responsabilidade minha. Então, Paulo diz que eu preciso me revestir das armaduras de Deus para resistir, porque o diabo, eu costumo fazer uma analogia que é o seguinte, a Bíblia diz que ao nosso redor estão os anjos do Senhor, porque os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o amam e o temem. Então, ao nosso redor estão os anjos do Senhor, só que em derredor a Bíblia diz que está Satanás. Amém. E Satanás ele não tem como furar esse bloqueio. Porque os anjos estão ao nosso redor e ele não fura esse bloqueio. Mas a Bíblia diz que ele lança dardos. É como se tivesse uma flecha e ele arrumasse um meio de como ele nos atingir. Né? Paulo diz, não dê lugar ao diabo. Ou seja, através da minha vida eu dou uma legalidade para o diabo e é nessa área que ele atua. É a isca que a gente dá para Satanás. Porque Satanás ele conhece nossa fragilidade. Então ele vem e ataca nessa área. Só que Paulo diz que existe uma ferramenta que eu tenho como construir a armadura de Deus. Por que eu digo isso? Efésios 6, 10, ele diz, revestir de toda a armadura de Deus para que possas revestir sobre as astutas ciladas do diabo. Aí lá no 18, eles orando em todo o tempo, no Espírito Santo, com toda a súplica. Ele fala até sobre cânticos espirituais. É quando você canta em línguas. Não sei se já tivesse essa experiência de cantar em línguas. Porque a Bíblia diz que é o perfeito louvor. Quando você louva em línguas, você dá bem as graças, né? Então, Paulo está dizendo que quando você ora em línguas, você vai se revestindo da armadura de Deus. Você pode ver que quando você está numa prática de oração em línguas, você está mais sensível ao Espírito Santo ou não, à presença dele. Porque se você ler Atos dos Apóstolos, todas as pessoas que foram cheias do Espírito Santo, em seguida falaram em línguas. Porque o falar em línguas é uma testificação
do enchimento do Espírito Santo. Então, Paulo diz que eu tenho que me encher do Espírito. Como? Quando você fala em línguas, você vai sendo cheio do Espírito Santo. Paulo diz lá em 2 Tessalonicenses 5,17, orando sem cessar. E como é que eu vou orar sem cessar se eu tenho que trabalhar, cozinhar, cuidar de filho, eu pastorear uma igreja, como é que eu vou dirigir meu carro, como é que eu vou andar na rua? Paulo diz que existe uma forma que eu pratico tudo isso e ao mesmo tempo eu oro. Uma coisa que eu deixo claro também é que tem pessoas que oram em língua na mente, e isso está errado. Isso aí está errado. Porque Paulo disse, aquele que fala, então tem que falar. Por mais que seja aquele zumbidozinho, mas tem que sair som. Tem que sair som. Então, você pode orar consigo mesmo, como 1 Coríntios 14:5 diz, orando consigo mesmo. Então, você pode, no carro, no ônibus, indo para o trabalho, lavando prato, arrumando casa, e orando consigo mesmo, baixinho. E agora que está de máscara, que é bom, né? Que você ora na rua e ninguém vê. Não é? Amém. Então, uma coisa que a gente precisa ter é uma vida disciplinada nesse princípio. Eu estipulo para mim uma meta diária de oração em línguas. Na realidade, eu estipulo todos os dias uma meta que eu tenho que bater de oração em línguas, de meditação na palavra, de adoração, de momentos a sós com Deus, porque a disciplina gera o hábito. Só que eu costumo dizer que é igual malhar. Quando você começa a malhar, os primeiros dias é terrível. Os seus músculos ficam doendo. Quando você começa a correr, o primeiro dia é terrível. No outro dia você não consegue nem andar. Eu fui malhar o primeiro dia, no outro dia eu não conseguia levantar um copo d'água. Os braços pesados. Só que eu tinha pago a academia, eu nem ia perder o dinheiro. Eu digo, eu vou de novo. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, o cara lá da academia disse, tu tá malhando errado, o cara não é assim não. Eu fui malhar só. Olha o trabalho de andar só. Aí ele disse, tem que malhar assim, ó. Ele me instruiu, quando ele me instruiu, aí se tornou mais fácil. Ele me ajudou. Porque eu tava lá assim, ele disse, não é assim não, cara, ó, tu tem que respirar, tem uma quantidade de vezes, mais de 50 vezes, só basta fazer 8 vezes, 3 séries de 8 vezes tu faz, eu digo, que legal. Então facilita. Aí, com o passar do tempo, ficou gostoso. Eu comecei a ter prazer naquilo. Eu comecei, por exemplo, eu tinha que malhar 2 horas todo dia, 1 hora todo dia, eu passei a malhar 2. A oração em línguas é do mesmo jeito. Chega uma hora que fica prazeroso, chega uma hora que fica gostoso, chega uma hora que você quer parar tudo para ficar só com Deus e orar em línguas. Chega um momento que você não quer falar nada com ninguém, você só quer estar orando no Espírito. Ó, uma perguntinha aí, ó. Eu demoro quanto tempo para mim aperfeiçoar em falar em línguas? Você não aperfeiçoou falar em línguas. O falar em línguas já é perfeito. A Bíblia diz assim, ó. Jesus disse, orai e vigiai para que possais resistir, porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A oração em línguas, ela se dá no seu espírito. O seu espírito é perfeito. O problema não está na oração em língua, o problema está aqui, ó. O que anda no espírito? É quando a minha mente não governa mais. Quem governa é o espírito. Então, a dificuldade que as pessoas têm de orar em línguas é porque elas querem entender, elas querem compreender, elas querem entender como se dá o processo. E não é isso. Você tem que, todos os dias, orar em línguas. Chega uma hora que você ora tanto em língua e você consegue construir uma fé edificada. A Bíblia diz que orar em línguas é orar os mistérios de Deus. E o que é isso? A oração em língua, ela faz 3 coisas na sua vida. A primeira coisa é a desconstrução, depois vem a faxina e depois vem a construção. Quando você começa a orar em línguas, Deus vai começar a remover da sua vida tudo aquilo que não foi Ele que plantou. É como se fosse um prédio que está em ruína, e um prédio que está em ruína, você não pode dar uma melhorada nele. Não é uma pintura que vai melhorar o prédio. Não regou com novo. Você tem que derrubar aquele prédio e construir outro. Eu costumo dizer que Jesus não quer melhorar a sua vida. Jesus tem uma vida nova para você. Quando você batiza nas águas, Ele não deu jeitinho na sua vida. Você nasceu de novo. Quando você nasce de novo, você nasce do Espírito. E o seu Espírito é um bebê espiritual. E à medida que você vai nas práticas espirituais, você vai amadurecendo.
Então não tem a ver com aperfeiçoar a língua, tem a ver com a sua mente deixar de governar, tem a ver com você deixar de andar na alma. E o que anda na alma? Razões, emoções e sentimentos. Então, é um lugar que você vai andar que os seus sentimentos não te controlam mais. Por exemplo, às vezes você está andando, tentando ir para a igreja, escutando a palavra, indo para os cultos, e escutando a palavra e tentando praticar, tal, aquele negócio todo. Só que chega um determinado tempo que alguém na igreja disse uma palavra que você não gostou. Talvez o pastor foi grosso com você, talvez você não tinha oportunidade no ministério, alguém não te deu a oportunidade de tocar, de pregar, de fazer uma coisa. E a sua alma, ela se entristece, porque a alma ela está ligada à sua carne. Por exemplo, depressão. Depressão é uma doença da alma, é uma doença da mente. Só que ela surte efeito na carne. A pessoa se entristece, não quer mais comer, não quer sair de casa, não quer ver pessoas, não é? Então tem coisas que acontecem na nossa alma e surte efeito na nossa carne, no nosso corpo. Então, muitas vezes a gente está sendo guiado por sentimentos e emoções. As pessoas muitas vezes vão para o culto e eu não gostei do culto hoje, porque eu não senti a presença de Deus. Já escutou isso? Amém. Tem gente que diz assim, vamos orar para entrar na presença de Deus. A presença de Deus você não sente, você crê. Se Jesus disse que ia estar onde tem dois ou três, ele está ali pronto. Mesmo que você não esteja sentindo, ele prometeu e ele está. Só que muitas vezes você que não está perceptível a presença dele. Entendeu? Então, por que Jesus disse que a gente tem que adorar em espírito? O seu espírito é a única parte do seu ser que não sente nada. Seu espírito não sente, seu espírito crê. Sentir tem a ver com alma. Então, se você tiver uma adoração almática, por exemplo, vai ver o cara está no culto e está tocando um monte de louvor que ele não conhece. Aí está assim, ó. Aí, de repente, toca um louvor que ele gosta muito, aí ele começa. Aí ele toca outro louvor que ele não conhece. Então, essa pessoa, ela é guiada por emoções. É uma adoração que tem a ver com sentimento, tem a ver com o que ele está sentindo. E essa adoração não é adoração que agrada a Deus, porque a adoração que agrada a Deus é no Espírito. Paulo e Silas, eles estavam presos, chicoteados, amarrados, e a Bíblia diz que eles adoraram e louvaram a Deus. E essa adoração é uma adoração do Espírito, porque eles deveriam estar tristes, eles deveriam muitas vezes estar temerosos, porque talvez poderiam morrer, mas a adoração do Espírito, ela flui de dentro para fora, não tem a ver com o que está aqui fora. Não é baseado no que está aqui fora, tem a ver com o que está aqui dentro. Então eu vou conseguir adorar a Deus triste, eu vou conseguir adorar a Deus liso, eu vou conseguir adorar a Deus devendo, com vontade de matar alguém. Uma chave que eu aprendi é todas as vezes que eu estou irritado, quando eu começo a ficar irritado, porque a gente vai se irar, porque a gente se ira, e quando eu me iro, a primeira coisa que eu abro a boca e começo a falar em línguas. Começo a falar em línguas, e de repente começa a vir um refrigério, porque Isaías disse que oração em língua é o refrigério da nossa alma. Então, emoções, vontade, sentimentos, razão, tudo isso está na nossa alma. E se a gente for guiado pela nossa alma, a gente vai muitas vezes lutar contra a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é o contrário da nossa. E o nosso espírito não, o nosso espírito está ligado com Deus. Ele clama, Abba Pai. A única coisa que ele quer é Deus, é se relacionar com Deus. Próxima pergunta. Tem mais pergunta aí? Daqui a pouco está acabando a live. Manda pergunta aí, pô. Então, é igual quando a gente ora em português. Quando eu queria orar, eu fui estudar muitos livros sobre oração. Eu não podia ver um livro sobre oração que eu queria. E eu li vários livros sobre oração, mas não tinha uma vida de oração. Até o dia que eu decidi orar. Por quê? Muitas das vezes, o que está faltando em nós é uma decisão. O que está faltando em nós é o querer. Porque a gente acha que o Espírito Santo ele vai entrar com tudo na nossa vida bagunçando. Tem algumas coisas que até quando a gente canta, a gente muitas vezes não está entendendo o que a gente está cantando. Por exemplo, tem um louvor que diz assim, faz outra vez, faz outra. Muita gente canta isso, mas ele já fez.
Entende? Então tem muitas das vezes que a gente está pedindo para Deus fazer coisas que na realidade Ele está esperando a gente se posicionar. Em relação à oração em línguas, é justamente isso que acontece. Deus, o Espírito Santo, ele não vai tomar conta do seu ser, quem vai ser uma entidade. E quando acontece isso é na macumba, onde a entidade entra dentro de você, ela toma conta do seu ser, e você perde o controle, e é o que guia você. O Espírito Santo não é assim, não. O Espírito Santo, ele é educado. O Espírito Santo é uma voz doce e suave dentro de você. E ele tenta te convencer no amor, desse jeito. Ele faz um convite para você. O Pedro Dida está dizendo, né? Ele te convida, vamos orar agora. Vamos orar agora. Aí você escuta, porque você está sensível, e você vai. Mas tem que ser uma decisão sua. Amém. Manda pergunta. E se uma pessoa Dida, que está vendo a live agora, e ela não ora em línguas, ela quer começar a orar em línguas, ela tem que fazer o quê? A partir de agora. A partir de agora, a maior dificuldade para mim foi passar dos 10 minutos no início. Era uma tortura porque, poxa, será? Quando chegava no terceiro minuto, a carne começava, será? Será que é isso? Será que funciona? Nessas horas é bom a gente olhar a vida de pessoas que oram e que Deus vai colocar ao lado, né? A gente olha para a vida dessa pessoa e, poxa, se ele está assim, então funciona na minha. Amém. A vontade de Deus não era não foi para depositar sobre toda a carne, só que as pessoas não estão entendendo. A minha oração, pastor Marcelo, no início era para que Pai me batiza. Na realidade estava tudo errado. A oração, depois que eu mudei minha oração, foi para que Pai, me dá uma porção de fé para que eu creia que já é meu e eu alcance. Foi a minha oração onde eu comecei a destravar as coisas para a minha vida. Foi na mudança de oração. A pergunta é: orar em línguas nos faz crescer rápido? Então, a maturidade espiritual, ela acontece num processo. É um processo de maturidade. Paulo disse, enquanto o herdeiro é menino, nada diferencia do escravo, mesmo que seja dono de tudo. Paulo está dizendo que existem coisas, vou falar um pouco rápido porque está acabando. Paulo diz que existem coisas que já são minhas por herança, porque eu sou filho, mas eu não tenho maturidade para desfrutar. Se eu tomar posse daquilo que é meu, sem maturidade, eu vou fazer o que o filho pródigo fez. O filho pródigo, ele se antecipou e tomou a sua herança, e ele gastou tudo dissolutamente. Então, ele perdeu aquilo que era do pai. Então, o processo de maturidade acontece à medida do quanto você se rende. Uma chave rápida. O que acelera o tempo de Deus na sua vida é o quanto você se quebranta e o quanto você se rende. Quanto mais você se quebranta, quanto mais você se rende, mais Deus vai operar na sua vida. Então, se você associar isso, oração em língua, jejum e meditação na palavra, você vai crescer muito. Só que existem outros princípios que vão te fazer amadurecer. Por exemplo, Paulo disse, nesse mesmo versículo de Gálatas 4, ele disse que para que a gente cresça na fé, ele nos deu aios. Sabe o que é aios? Aios é o seguinte, naquele tempo, o cara, ele era muito rico, e ele tinha filhos, e ele não tinha tempo para criar seus filhos. Então, o que ele fazia? Ele pregava um escravo de confiança dele, e mandava esse escravo tomar conta do filho dele, até que ele completasse a maioridade. Ou seja, até que viesse o tempo da maturidade. O nome desse cara era aio. O que é um aio? É alguém que vai me ajudar na minha caminhada, até que eu comece a desenvolver uma fé que eu possa andar sozinho. Ou seja, o que é vida no Espírito? O que é vida no Espírito? Vida no Espírito é... O que é o Evangelho? Na realidade, o que é o Evangelho? O Evangelho é um pai, Deus é pai, Jesus é pai, ele é o noivo, e a igreja é a figura de uma noiva. E esse relacionamento gera filhos. Quando você se converte, quando você entrega a vida para Jesus, você é filho. Só que você é um filho tecnon. Você é um filho pequeno, você é um filho imaturo. Então, ele te dá um aio. É um pai na fé, é um discipulador, é alguém que te treina no Evangelho, é alguém que pega na tua mãozinha,
diz, olha, bora caminhar, e essa pessoa faz aquilo que Paulo disse, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Ele trilha o caminhar e você começa a dar passo de fé, até que você está treinado como filho para que você seja o próximo pai. Então esse é o processo de maturidade. Você hoje é filho, mas amanhã você vai ser pai. Você vai ser pai de alguém. Você hoje é discípulo, mas amanhã você vai ser um discipulador. Hoje você está aprendendo, mas amanhã você vai ensinar. Hoje você está ouvindo, mas amanhã você vai falar. Hoje você está sendo ministrado, mas amanhã você vai ministrar. Então, esse é o processo da maturidade. A maturidade ela vai acontecendo de acordo com o quanto eu vou me rendendo. Orar em línguas me edifica muito e me faz sentir claro. Justamente, tem muitas pessoas que oram em língua e sentem muita coisa. Só que, e no dia que não sentiu? Quer dizer que não funcionou? Então, se a gente se limitar, né? Se a gente se limitar a sentir, a gente, todas as vezes que não sentir, a gente acha que Deus não veio no culto. A gente acha que a nossa oração não foi vão. Então, realmente, eu mesmo, eu sou chapado. Eu sou chapado. Às vezes eu me tranco no meu quarto para orar, eu digo, vou orar 1 hora, eu faço 3. Chorando ali. Às vezes eu boto um louvorzinho, né? Só que a nossa alma é muito inquieta. A nossa alma é... Uma vez tu perguntasse ao pastor Leonardo, não sei se tu lembra. Lá no sítio, a gente perguntou a Léo o porquê que algumas pessoas verdadeiramente sentem. Porque tem pessoas que é batizado no Espírito, começa a falar em língua sem sentir nada. Sem sentir nada. E outras pessoas sentem, pula, chora e tal, e faz todo um mover, faz todo um espetáculo. Aí perguntou a Léo por que isso acontece. A resposta dele foi o seguinte: é porque a pessoa é tão incrédula que Deus tem que tocar na carne dela para ela sentir. É a fé de Tomé. Tomé disse, se eu tocar, eu creio. Se eu sentir, eu creio. Por quê? Porque eu não tenho uma fé madura a ponto de eu não precisar sentir e simplesmente fazer. Eu tenho que sentir, então eu fico balizando a minha fé a partir daquilo que eu sinto. Isso é perigoso. Não é que está errado. Não estou dizendo que está errado, mas é perigoso. Porque vai ter dia que você não vai sentir. Porque... eu não sei se você já experimentou, aquele período de sequidão. E você passa um bom tempo, parece que Deus não está com você, parece que Deus está longe, parece que o Espírito Santo não te ouve, e você ora, não sente nada, você vai para o culto e volta do mesmo jeito, mas a Bíblia diz que você está sendo edificado, a Bíblia diz que você está no culto ouvindo a palavra, está recebendo fé, e a Bíblia diz que é de fé em fé e de glória em glória, ou seja, eu não estou vendo, eu não estou sentindo, mas eu estou crendo. Amém. Então, a respeito disso, no começo foi assim também comigo. Eu orava pouco, eu orava 20, meia hora e eu chapava. A minha vontade era de correr e bater na parede. Era um calor, era a presença terrível. Hoje aumentou e eu não sinto nada. É porque tem muita coisa que Paulo disse, quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. Mas agora que eu amadureci, eu deixei as coisas de menino. Então isso é um processo de maturidade. E existem coisas que você faz hoje que daqui a um tempo você vai ter vergonha de ter feito. Amém. Porque tem muita coisa que na realidade a gente está fazendo na nossa alma e a gente acha que é um espírito. Porque eu senti de Deus. Não, de Deus você não sente, você crê. Porque tem que dizer assim, eu senti de Deus isso, eu senti de Deus daquilo, aí Deus na pessoa, estou todo arrepiado. Eu já fiquei arrepiado em jogo de futebol. Um estádio lá, todo gritando, e aquilo ali gerou uma emoção em mim. Isso é emoção. Isso é emoção. Então, o cara tá no culto e o louvor é um louvor que eu curto, é um louvor que eu gosto. Aquela atmosfera, aquele ambiente me envolve de tal forma que eu começo a sentir algo. Isso é emoção. Isso é emoção. Isso é bom, é gostoso e eu quero, eu gosto. Eu sou chapado. Quando isso eu me jogo no chão. Eu pulo, eu corro. Só que vai ter dia que isso não vai acontecer. Aí se você tiver numa situação como Paulo e Sila, chicoteado, lapiado, aí você não vai orar, aí você não vai louvar, você às vezes briga com o seu cônjuge, às vezes você escuta uma palavra contrária no seu trabalho, aí você se entristece, porque a alma da gente, ela é movida por sentimento, aí você se entristece. Aí nesse dia você não ora mais. Porque como a tristeza, ela vai te impedir de sentir. Entendeu? Então é difícil. Por isso que ele disse, quem adora, tem que adorar em espírito e em verdade. Amém. Então, a gente precisa chegar num nível de fé, de maturidade,
aonde nada que acontece aqui fora influencia as decisões que eu tomo aqui dentro. Isso é vida no espírito. Onde não tem nada a ver com o que eu vivo aqui fora. Porque o que sente aqui fora, o que sente é minha alma. Meu espírito, ele não sente, ele vê. O meu espírito é a natureza de Deus em mim. Se Deus fosse movido por sentimento, Deus é espírito. Se ele se movesse por sentimento, se Deus tivesse o mesmo sentimento que a gente tem, se ele se movesse pelo mesmo sentimento que a gente tem, ia acontecer muita coisa que, por exemplo, quando a gente vê uma criança sendo morta, estrupada, aquele negócio todo, abusada sexualmente, se Deus fosse guiado por sentimentos, ele ia quebrar uma própria lei que ele estabeleceu, que é o livre-arbítrio. Então, vai entrar num lugar que é muito polêmico a gente entrar. Mas Deus não é guiado por sentimentos. Deus é espírito. Nós somos espírito. Então, a adoração, a oração, a vida com Deus é do espírito. Amém? Amém. Quer acrescentar mais alguma coisa? Amém, amém. Então a gente vai orar agora para encerrar a live. E você que está vendo essa live, que vai ver depois, que o Senhor te pega aí onde você estiver. E se você não orar em línguas, que passe a orar agora. Amém. Seja batizado pelo Espírito Santo, é onde você está. O Espírito Santo está dentro de você. E Jesus disse assim, ó. Jesus disse assim, que ele ia dar uma água para a mulher samaritana beber, e essa água ia dentro dela se tornar um rio. Olha a chave. Dentro de você tem um rio, que é o rio do Espírito. Só que ele disse, rios do Espírito fluirão do seu ventre, vem de Espírito. Ou seja, o rio do Espírito está dentro do meu Espírito, e ele quer fluir aqui para fora. Só que eu costumo dizer que é como se fosse uma torneirinha. Eu preciso abrir a torneirinha. Porque se eu não abrir a torneirinha, não flui. Porque o Espírito Santo é educado. A Bíblia diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então, que o Espírito Santo ele possa, em nome de Jesus, pegar você agora. Quer orar ou quer que eu ore? Pode orar. Então, Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esse momento, por essa live, Pai. Que cada pessoa que assistiu tenha sido edificada, tenha compreendido e entendido aquilo que foi ministrado nessa noite pelo Espírito, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora para que quem não fala línguas comece a falar em línguas, comece a ter uma vida de prática de oração em línguas. Aqueles que estavam orando por um tempo e desejam orar por um tempo maior, que essa unção agora que foi liberada possa tocar e possa desenvolver um desejo maior, uma fome maior, um anseio maior por praticar mais, por se render mais. Pai, que o Senhor possa nos levar a um lugar de maturidade, Jesus. Que não sejamos nós, mas que seja o Teu Espírito Santo, que seja o Senhor guiando a nossa vida, que a nossa alma pare de governar, e que o Teu Espírito Santo ele nos guie, nos conduza, que o Teu Espírito Santo ele possa nos levar ao centro da Tua vontade. Pai, eu oro também pela vida do Teu filho, pela vida daqueles que participaram dessa live, pela vida de Adilson, Pai, que o Senhor possa cada dia mais capacitar ele com dons, Pai, que o Senhor possa revelar cada dia mais a Tua palavra, a Sua vontade, a Sua verdade. Pai, que o Senhor encha ele cada dia mais, que a palavra que sai da boca dele possa ganhar muitas almas para o Teu reino, Jesus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa dar sabedoria, entendimento, compreensão da Tua palavra, Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, Jesus, para que, em nome de Jesus, essa palavra, esse entendimento possa ser fundamentado dentro de cada um que ouvir, Jesus. Que o diabo não consiga roubar esse ensino, Jesus. Para a glória do Teu nome, no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém, Amém. E amém. Valeu, foi massa. Amém, meu. Manda um abraço aí para todo mundo aí. Tamo junto. Quer dizer que eu amo vocês. Amém. Deus continue nos abençoando e que Ele nos leve ao ambiente onde Ele já tem preparado. Amém. Tamo junto. Amém. Deus abençoe. Até a próxima. Amém? Amém, amém. Te amamos. Amamos vocês. Amém. Fica na paz. Amém.